Hoje, pelo teu entendimento, né, teu estudo, tua vivência, como você percebe o papel da mulher e o papel do homem dentro da família, do marido e da esposa? Vamos falar sobre isso, então? Podemos? Ai, Jesus, não. Tem gente que vai ficar assim. Bom, eu acredito muito no modelo bíblico. Claro. Entende? Então, para mim, o modelo bíblico é o que vai reger a minha vida. Ah, mas eu não concordo. Pois é, mas é a Bíblia, né? Eu acredito que a Bíblia fala que Cristo é o cabeça do homem, né? E o homem é o cabeça da mulher. E tem muita mulher que escuta isso e fica desesperada, né? Fica, meu Deus, como que eu vou me submeter a um homem? Mas se você for olhar, às vezes essa mulher tem feridas em relação realmente que homens feriram, né? Autoridades feriram. Dentro de casa, lá em casa, o Telmo é aquele homem muito da direção, aquele homem é da última palavra, é do meu marido, né? Outro dia minha filha de 7 anos falou assim, ela tinha acho que 5 anos. Ela falou assim, mãe, você que manda aqui, né? Eu falei, Telmo, agora é a hora do choque. Eu falei, não, filha, aqui quem manda, ela assim, é Jesus, né? Assim, sim, Jesus manda aqui. Mas depois de Jesus, é o papai. O papai manda. Eu falei assim, não, o papai, ele tem uma responsabilidade, uma função aqui na casa que é diferente da mamãe. Mas a última palavra é do papai. Porque às vezes, né, os filhos jogam muito. Pai deixou, a mãe não deixou, aquela coisa toda, né? Fala lá com a sua mãe. Fala com o seu pai. Então foi numa dessas que ela entrou em crise. Porque ela veio falar pra mim, eu falei, não pode. Ah, mas o pai disse não. Então se o pai disse não, é não, né? E aí ela ficou assim. Então assim, a gente procura ter isso muito leve. Eu digo que é muito fácil. Eu não quero pôr peso em nenhuma mulheres, porque eu sei que tem mulheres que vivem muitas histórias difíceis. Mas pra mim é fácil me submeter a um homem que me ama como Cristo ama a igreja, né? Um homem que... Meu Deus, até tô com um anel aqui. Que nós fomos subir os Alpes suíços. Fomos daqueles bondinhos. E meu marido levou do Brasil um anel para me dar num lugar muito especial lá na Suíça. E quando a gente estava assim lá, eu estava assim no pico de uma montanha, eu falei, Telmo, que coisa linda. Ele abriu a caixinha e disse assim, é para você. Meu Deus, ficou eternizado, né? E a gente brincou lá na igreja sobre isso. Mas o que acontece? É fácil me submeter a ele porque ele me ama, ele me honra, ele me coloca nesse lugar mesmo que Cristo ama a igreja, né? E para mim é muito fácil me submeter a esse homem, né? Exercer a submissão, amá-lo. E submissão não é estar debaixo, mas estar junto na mesma missão. Muita gente tem um conceito errado de submissão. Eu vou ser um capacho. Não, você não vai ser um capacho. Você vai estar junto na mesma missão. Então, hoje, eu estou junto na mesma missão com ele, que ele. Ele pergunta, hoje mesmo mandou projetos. O que tu acha desse projeto? O que tu acha dessa situação? E eu falo, ok, eu concordo. O que tu acha? Eu estou orando. Então, assim, os dois andando junto. Mas lá em casa, eu respeito muito a autoridade dele e quero que as minhas filhas entendam isso e também respeitem a autoridade dos seus maridos. Até outro dia, há uns anos atrás, quando eu comecei a entender isso, eu estava cozinhando, sempre na segunda-feira, nosso domingo, né? Porque pastor tá o domingo todo na igreja, lá na igreja são 3 cultos no domingo, então a gente tá na corrida. Segunda é nosso domingo, que a gente sai, ou janta, ou eu faço uma janta, aquela coisa toda. Eu fiz uma janta. E o Senhor falou assim comigo no fogão, faz o prato do teu marido quando ele sentar à mesa. Eu falei, não, ele tem pé, tem perna, braço e mão, ele vai fazer o prato dele. Que humilhação, além de eu fazer comida, eu vou ter que fazer o prato dele. E aí coloquei a mesa e aí aquela coisa, faz o prato dele. E o Espírito Santo, ele insiste. E eu peguei o prato dele, servi, eu falei, amor, ó, eu fiz o teu prato. Ele, hã? Tipo assim, o que deu nela? Nunca tinha feito isso. E eu fiz o prato dele, eu falei, não, teu prato. Daí eu fiz, as meninas olharam assim, fiz o prato delas, o meu e tal. Depois que, aí ele comeu, nossa, que maravilhoso, tal. Ele assim, amor, quero mais. Eu sentada, eu falei, agora tá exagerando. Eu falei, sim, só um pouquinho. Peguei, fui lá, fiz mais uma vez o prato dele e tal. Naquele dia a Vitória falou assim, mãe, que lindo. Aí Deus falou assim comigo, tá vendo? Tu tá liberando um princípio poderoso dentro de casa para as tuas filhas, de honra, sabe? E Deus falou, por que não? E essa honra é algo mútuo, porque é tão incrível que se você planta honra, você não vai colher desonra. Se tu planta honra, você vai colher honra. Se a semente natural, que ela é perecível, se tu planta laranja, tu vai colher laranja. Se tu planta melancia, tu vai colher melancia. As sementes espirituais são muito mais poderosas. Então, se tu tem uma semeadura de honra, você vai colher honra.
Entende? Às vezes a gente quer muito receber daquilo que a gente nem plantou, a gente quer colher onde não plantou. Então, lá em casa é isso, assim, é essa junção, sabe? De caminhar junto, mas entender que ele tem uma função de governo que eu respeito, sabe? O homem tem muito essa função de governo dentro da igreja também, e eu respeito. E que ele tem a sabedoria para exercer, né? Porque isso que você falou, as mulheres vão ficar com receio de eu falar isso, é porque muitas, às vezes, elas não têm alguém que lidera com sabedoria dentro do lar. Uhum. Então, elas, às vezes, vivem uma vida de submissão total, que acaba sendo uma vida infeliz. Por quê? Porque elas acabam vivendo uma vida de opressão. Sim. Né? Acabam vendo oprimidas por alguém que exerce o poder, exerce o seu posicionamento de forma errônea, né? E é muito difícil para uma mulher se submeter realmente a um tirano, né? Uma pessoa que machuca, que fere. E eu sei que essa é a condição de muitas mulheres, né? E a minha oração hoje para você, talvez que esteja passando por uma situação semelhante a essa, né, de estar sendo muitas vezes coagida e sendo machucada, é que o Espírito Santo te dê força, que Deus te dê graça, que você seja uma mulher de postura. Eu estava lendo um livro que ele falava o seguinte: quando a outra pessoa não muda, muitas vezes quem tem que mudar é você. Né? Às vezes você está esperando. E a gente fala que para um abusador, para uma pessoa, muitas vezes que se você está sofrendo agressões físicas, né, você vai precisar de pedir ajuda realmente, de chamar a polícia, né? Mas eu acredito muito que essas mulheres que estão em situação de risco, elas precisam de ajuda, serem assistidas pela igreja, por pessoas, por profissionais, para Deus dar graça. Às vezes nem chega a esse ponto, não né, chega. Da violência física também, mas acaba sentindo oprimida emocionalmente, Sim. acaba sentindo coagida para tomar qualquer tipo de decisão. Podadas em coisas pequenas. Coisas pequenas. Não estudar, não ir na academia. Sim, e eu entendo até por essa questão, né, da cultura que fala, mas o casamento ele é feito de pessoas imperfeitas, o casamento é assim imperfeito mesmo. Muitas delas, por não saber que é possível ter um casamento em Deus, um casamento que mesmo sendo imperfeito, é um casamento próspero, um casamento onde duas pessoas imperfeitas estão somando, né? Elas acreditam que a vida é assim mesmo, que todo mundo é assim, que cada um tem seus problemas, né? E eu sou uma que eu acreditava, eu não tinha esses problemas de violência, nada disso, mas tinha as pequenas imperfeições, dessas pequenas coisas que a gente não aceitava de um do outro e achava que a vida era assim, todo casamento é assim, tal pessoa está junto há 50 anos e é assim. Então, até que chegou uma hora que eu falei, poxa, mas não é possível que é assim, que isso é um casamento, e viver isso é felicidade num casamento? Não é possível isso. E daí eu bati o pé e falei, poxa, não é possível, não tem sentido viver assim. E é só com Cristo. Então, eu motivo outras mulheres sim a buscarem e a persistirem e a terem posicionamentos que às vezes você não é de combate, é de resolução. Né? O meu esposo mesmo, ele não entendia no começo. Ele falava, você só ora, você está se afastando de mim. E eu mesma falava, não estou me afastando. Eu estou buscando que a gente se aproxime. Talvez você não tenha entendimento agora, mas estou buscando que a gente se aproxime. Então, é buscando em oração, buscando em Deus mesmo, para Ele dar o direcionamento. E não ter medo, que tem horas que Ele vai mandar aquela pessoa falar e horas calar. Exatamente. Né?